Gente querida do terror Nadina, existem pessoas, pessoas e pessoas. Elas são diferentes e ainda por cima não são iguais entre si. Estou divagando em cima do absurdo? Pode até ser. Mas eu peço que assista o vídeo a seguir até o final e tire suas conclusões. Porque existem coisas, coisas e coisas. Que elas podem ser tudo, inclusive nada, muito antes pelo contrário. Senhor Romário, eu sou o Rafael, um homem de 40 anos, feliz, mas confuso. Confuso por ter crescido com uma incógnita, um algo não explicado. Claro, o senhor, como Nadina que é, irá dizer, mas todos somos assim. Por isso nossa razão de existir, que é o evoluir, que nada mais é que descobrir as respostas. E muitas delas a gente passará gerações e gerações, iremos reencarnar milhares de vezes e não as teremos. Mas eu sei que é uma regra geral, embora eu acredite que, como na culinária, tem receitas com pouca pimenta e outras com muita pimenta. E o que aconteceu comigo é de queimar o céu da boca da alma. Então, para que possam entender, eu não vou ficar me alongando aqui, divagando, eu vou voltar ao tempo. Eu, Rafael, na minha casa, feliz, amado, tendo tudo que uma criança poderia desejar, mas me sentindo solitário. Meu pai e minha mãe tinham uma empresa de material de construção. Então, eles ganhavam bom dinheiro, a gente vivia muito bem. Mas trabalhavam de manhã à noite. A gente só conseguia ver nossos pais em casa no domingo, mas que eles aproveitavam para dormir e descansar, com toda razão. Porque a vida deles não era fácil. Meu pai Paulo e a minha mãe Bruna eram dois guerreiros que saíram do nada e construíram um belo patrimônio, pois além da empresa, tínhamos uma boa casa, uma casa na praia, um bom carro na garagem e fartura dentro de casa. Então, além de Paulo e Bruna, também tinha o meu irmão Ricardo. Só que, pasmem, o meu irmão era 12 anos mais velho que eu. Eu era aquela rapa de tacho. O descuido não planejado, mas não ficava traumatizado, que desde cedo, desde que eu me conheço por gente, eu ouvia meu pai e minha mãe falando com muito carinho, dizendo que eu vim sem estar preparado para chegar. Mas quando cheguei, fui muito bem-vindo. E eu sentia isso. Eu era amado. Eu era amado, mas era uma criança de 5 anos que não tinha com quem brincar. Porque imaginem, eu, no início da minha vida, dando os primeiros passos, e o meu irmão prestes a se tornar maior de idade. E já estava seguindo o seu caminho, indo para a capital estudar, indo para a faculdade, faria engenharia, porque desde pequeno sempre trabalhou na empresa com o pai e a mãe e gostava do ramo. Então estava tudo certo. Eu não tinha o que me queixar, só que me sentia deslocado. Para não me deixar sozinho, meu pai e minha mãe contrataram a tia Natália. A tia Natália era sensacional, cuidava de mim, cuidava da casa, era dedicada, era honesta, era uma senhora conhecida. Porém, ela tinha um detalhe característico que eu não vou chamar de defeito. Ela era evangélica, daquelas fervorosas, de seguir a religião 24 horas por dia, e tudo que o pastor falava era verdade absoluta. E Dona Natália conseguiu
de alguma forma, fanatizar a minha mãe Bruna. E o meu pai foi de arrasto para a igreja. Nada contra. Mas chegou uma hora que eu lembro que só se falava em Deus, sangue de Jesus tem poder, porque tudo era graças a Deus. Olha, eu sempre acreditei em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito no Criador. Mas tudo em dose excessiva, eu lembro exagero. Mas eu era muito criança e tinha que ir na igreja. Sempre, sempre. Só que, a primeira vez que eu fui, eu não sei porquê, eu não me sentia à vontade. Nada contra a igreja. Mas eu não fui com a cara do pastor. E Deus o livre falar isso com a minha mãe. Mas a vida seguia seu rumo. Eu já estava meio que, digamos assim, conformado. Que viveria sozinho dentro de casa, brincando com a dona Natália, quando tinha paciência para mim, sem ter nenhum cachorro, nem um gato, porque meus pais não gostavam de animais perto de mim. Diria eu que era a única decisão deles que eu discordava, mas fazer o quê? Até que numa noite, senhor Romário, eu cumpri todas as minhas obrigações diárias. Graças a Deus, naquela noite, não me obrigaram a ir no templo, no culto. Então, dona Natália me deu o jantar cedo, porque eles gostavam que eu deitasse cedo, que não ficasse na televisão, porque televisão era coisa do demônio, enfim, aquela coisa toda assim, entendeu? Aquela redoma da escravidão de uma religião aplicada em doses excessivas. E eu fui dormir. Eu tive um sonho lindo, 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 lindo. Eu sonhei que entrou no meu quarto uma luz. E envolta naquela luz estava uma menina que era uma princesa, era um anjo. Eu vi aquela luz e disse, nossa, que linda, mas era uma moça. Assim. Eu olhei para ela, ela sorriu e disse, oi, tudo bom, maninho? Eu, impressionado, falei, nossa, como você é linda. Mas eu estranhei o maninho. Você é a minha irmã? Ela disse, sou e tô chegando. Como é seu nome? Eu perguntei. Ela, Juliana. Dorme, meu querido. Logo estaremos juntos. E eu dormi. Dormi. E quando eu acordei tão feliz com a chegada da minha irmã. Eu tenho uma irmã, eu teria uma irmã, minha cabeça não batia assim, mas eu tive medo de contar o meu sonho lindo. Por achar que Dona Natália diria para o meu pai e minha mãe que isso era coisa do demônio, que eu tinha que ir no templo, que eu tinha que ir no culto, que eu tinha que orar, que eu tinha que não sei o que, minha vida viraria um inferno. Então, apesar de criança, eu sabia me proteger daquilo que eu achava estranho, mas não sabia exatamente por quê. Era algo meio que não batia com o que eu via na escola com os meus coleguinhas. Mas eu pensava que não existia certo ou errado, existia diferente, pronto. Cada pessoa se vestia do jeito que quisesse, tinha o cabelo da forma que desejasse, ocupava suas noites livres como bem entendesse. Engraçado, eu era criança, mas era meio maduro. Pelo fato talvez de ficar sozinho, não ter nenhum amigo invisível, eu pensava muito. E seu Romário, semanas depois eu ter aquele sonho, minha mãe estava cheia de luz, minha mãe vibrava, meu pai, nossa, outro descuido, mas o primeiro é amor, o segundo é insistência, o terceiro é teimosia. Era coisa, ninguém sabia o que estava acontecendo, eu pelo menos não sabia. Aí eu perguntei para a tia Natália, o que está acontecendo? Ela disse, obra do Senhor, a sua mãe está esperando mais um herdeiro de Deus. Aí eu olhei para minha mãe, mãe, é a Juliana que está chegando, né? Todo mundo se olhou assim, sabe, não entenderam, eu percebi que falei bobagem mas graças a Deus, olha eu aí,
por ser criança, ninguém absorveu aquilo que eu falei. É uma bobagem de criança. E passou. 9 meses, assim, ó. Aí nasceu. Nasceu aquela menina linda. Que quando eu cheguei no quarto para conhecer, ela estava mamando. A minha mãe falou, olha aqui tua maninha. Eu olhei, oi Juliana, tudo bom? Minha mãe meio que lembrou. Aí comentou com meu pai. Meu pai disse, criança tem dessas coisas, isso aí não é nada. De repente ele imaginou uma maninha. E tem outro nome para colocar? Não pensamos nisso, porque... tu estava pensando no nome da tua mãe, poxa, a menina não merece ter esse nome. Mas também da tua avó é esquisito, aí ficou aquela história. Aí a tia Natália estava toda ansiosa, toda confiante que seria o nome dela. E ficou meio de nariz empinado. Mas a minha irmã foi batizada como Juliana. E ela chegou na minha vida da forma que tinha dito que chegaria, para trazer luz, trazer motivação. Porque quando a minha mãe começou a cuidar, foi para casa, Dona Natália trocando fralda, levantando à noite, aquela coisa toda de criança, eu acompanhei tudo e eu queria fazer, eu queria estar em cima, eu aprendi a fazer tudo. Eu vivia em função da minha Juliana, da minha irmã. Não porque, não tinha outra coisa para fazer. Não porque se tornou um objetivo na minha vida. Não. É porque ela era minha irmã, como havia dito que seria. E aí eu fiquei pensando, será que naquela noite eu sonhei? Ou ela realmente veio me visitar para dizer que estava chegando? E mais uma vez, pausa para o pedido. Aquele pedido que é muito importante para nós, por favor, não corra o vídeo. Dê atenção, ajude-nos. Se você é um Nadina, concorda com o que o canal propõe. Se você se identifica na tese que sobrenatural não é aquele terror pelo terror. Não. Sobrenatural são universos que não conseguimos explicar e temos sim que conhecê-los, desbravá-los com consciência, estudo, sabendo onde pisa e principalmente a respeito, porque assim encontraremos respostas que serão realmente o que chamamos de evolução. Você sabe, você concorda com isso? Ou você está chegando agora e não tem nem noção do que o canal significa ou propõe? Não interessa. Independente da situação, se você não está inscrito, por favor, inscreva-se. Inscreva-se, deixe o like, comente. 3 cliques, 3 atitudes que para você não significa nada. Alguns segundos dispensados, mas para nós é fundamental, pois estará registrando a presença no canal. E também, se você enxergar o ícone hypar, hype o nosso canal. Você estará impulsionando o terror do Nadina, chamando a atenção da plataforma. E lógico, se acha que a gente merece, deixe-nos um Pix. Tem o QR Code na tela, como também a chave. Pode escolher o caminho. Qualquer centavo será fundamental. E se você faz parte do grupo que envia suas experiências via e-mail, que também está aqui na tela, muito obrigado. Porque são as suas histórias o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Senhor Romário, a vida seguiu seu curso, Juliana crescendo, linda, maravilhosa, grudada em mim. Eu era o Afafa. Deixei de ser Rafael, era Afafa para cá, Afafa para lá. Eu cuidava dela, ela brincava comigo, tinha hora que ela era chata, enchia o saco, mas ela dava risada. De noite quando eu via aquele toco segurando a boneca, entrando no meu quarto, Afafa, Afafa, Afafa. Aí deitava e se alinhava ali comigo, era minha maninha. Tudo corria normal. E até mesmo meu pai e minha mãe esqueceram um pouco de mim sobre ir aos cultos. Dona Natália também achava que era muito tarde para levar principalmente a Juliana, e como eu cuidava dela, ela ia sentir minha falta. Então eu fiquei livre dessa responsabilidade, porque não sei porquê, eu repito, eu não me sentia bem naquela igreja. Mas Deus o livre falar. Foi quando, senhor Romário? Num desses sábados,
me aparece o pastor lá em casa para almoçar. Eu lembro que eu estava no quarto brincando com Juliana, que nessa fase já estava assim com seus 3 para 4 anos. Aí eu vi aquela conversaiada toda, quando eu olhei que vi que era o pastor, dei meia volta, fui pro quarto. Bom, aí claro, Juliana acordou, eu levei no banheiro, ela tomou o banho dela, mas ela estava com fome, eu também. Então eu fui na sala. Quando eu fui na sala, Dona Natália: oi, graças a Deus que chegaram, nossos príncipes. Olha, cumprimenta o pastor Magno. Eu acenei ele: Deus te abençoe, meu filho, aquela coisa toda. Seu Romário. A Juliana olhou aquele homem, começou a chorar. Dona Natália: o que é isso, menina? A minha mãe se assustou, meu pai se assustou. O tal do Magno ficou sem reação, era uma coisa estranha, era uma coisa esquisita. Aí minha mãe veio pegar, ela não quis, minha Dona Natália, ficou revoltada, olha que falta de respeito, era uma criança. Mas, Nossa Senhora, aquilo não era forma de receber o pastor. Ela levou Juliana para o quarto, voltou e disse: tem horas que eu acho que essa menina está possuída. Aí eu não gostei daquilo, mas também não ia brigar. Eles se descuidaram de mim, eu fui no quarto, ela estava chorando. Aí eu a abracei. Senhor Romário, quando eu abracei Juliana, eu fui transportado para uma sala. Eu chegava à sala. Era uma casa muito pequena, uma mobília muito simples, mas que tinha uns 4 homens reunidos, tomando uma cerveja e falando de negócios. E um desses homens era o pastor Magno. Eu sabia que eu não estava ali, mas ao mesmo tempo eu estava. E também que aquilo havia passado há muito tempo, porque eu percebia, uma decoração, uma coisa esquisita, não era da minha época. E eu ouvi o pastor Magno propondo um negócio. Ele dizia o seguinte: é uma fonte de renda, e dava risada. Jesus Cristo é o melhor sócio que tem na face da terra, aquela zombaria. Aí um interessado: tá bom, a gente vai investir, mas de onde vem esse dinheiro? Como acontece? Aí o pastor dizia: igreja. Igreja é uma fonte inesgotável de lucro. Investimento é pequeno. Nós vamos procurar um bairro pequeno, um bairro periférico. Pequeno. De gente humilde. Quanto mais pobre, melhor. Quanto mais pobre, melhor. Olha esse rabo aqui, ó. Não é do capeta, não. É da Lili. A Lili está sempre aqui quando eu estou gravando, mas tem dias que ela está assim quietinha, mais mansinha. Tem dias que ela quer aparecer. E agora hoje ela está invocada. Vai para lá, Lili. Vai. Bom, depois dessa interrupção não planejada, vamos seguir. Pastor Magno, ou na época só Magno, ele dizia: nós vamos procurar um bairro simples. Vamos alugar um local, não precisa ser muito grande, muito caro, não. Uma sala que cabe uma mesa, que seria o altar, o local do culto, aleluia. E eles davam risada. Aí a gente coloca ali um lençol, uma coisa qualquer, uma toalha, faz uma decoraçãozinha. E compramos essas cadeiras, pode ser essas cadeiras plásticas. Um local que caibam aí, vamos dizer, 60 cadeiras. Aí vamos montar. E uns 2 meses antes da inauguração, vamos espalhar nas redondezas, vamos colocar na mídia local, a rádio comunitária, que está chegando na comunidade um homem com os poderes de Jesus Cristo, um homem que tem contato direto com Deus, um homem que tem a força do milagre, que vem para solucionar os problemas da gente humilde e abandonada daquele local. Poxa, senhor Romário, quanto mais pobre é uma população, mais ela quer acreditar em milagres, algo ou alguém que mude a sua vida. E o pior é que ele falava assim, e vamos dizer também que ele tem o poder da cura,
doenças. Então imagine aquela coisa maciça, sabe, repetitiva, na cabeça de pessoas que não têm um discernimento. Numa época que não tinha nem internet. Ou ele falava. Aí chegará o dia da inauguração do primeiro culto. Certamente aparecerão 10 pessoas doentes. Mas normalmente, a cada 10, 3 são hipocondríacas, aquelas pessoas que, sabe, se acham doentes, acreditam que estão doentes e sentem os sintomas da doença. Essas nós vamos curar. E essas nós iremos divulgar. Rapidinho vamos ficar famosos. E essa gente irá para nos fazer dinheiro. Aí eu perguntou assim, mas dinheiro? Mas a gente não tem nem para comer, eu sei, mas eles tiram da mesa para dar para aquela solução, para aquele caminho que eles acreditam. É muito mais fácil tomar dinheiro de pobre que tem pouco do que de rico que pensa antes de gastar. Eu estava naquele ambiente, seu Romário. Imagine, eu era uma criança. Eu estou falando assim, mas aquilo foi uma fração de segundos, não dá para explicar. Aí o homem dizia, em 6 meses nós teremos o retorno e já vamos crescer. Vamos construir um templo maior e daqui a uns anos nós teremos filiais espalhadas da empresa. E eles riam. Aí começou a falar em técnicas de como tomar dinheiro. De falar com uma força que vem de dentro para fora, que negar dinheiro para a igreja é negar dinheiro para Deus, e quem não dá a Deus não merece receber nada de Deus. Tipo, é um crime não doar o que tem para a igreja. E ele até falou, sabe, algumas táticas, algumas jogadas. Por exemplo, tem o pobrezinho que não tem absolutamente um centavo no bolso. Aí está passando alguém para recolher o dinheiro. Ele olha e diz, não tem nada. Aí o pastor, ao perceber aquilo, porque quem está recolhendo, vira a cabeça, que é o código, para mostrar que dali não saiu um centavo. Aí o pastor humilha aquela pessoa, pressiona aquela pessoa, dizendo, irmã, você está negando uma doação para Deus, você está fechando as portas do céu, você condenará a sua família à miséria. Aí coitadinho vai dizer, poxa, mas pastor, eu não tenho um centavo aqui. Aí ele diz, não é a razão. Nós estamos aqui para nos ajudar e ajudar a igreja. Aí aponta para a pessoa que está do lado daquele coitadinho. Irmão, você tem algum dinheiro aí? Eu tenho, sim, senhor. Mas eu já doei. Não, você já doou, você já cumpriu a sua missão de filho de Deus. Mas você confia nessa pessoa ao seu lado? Confio, sim. Então, irmão, empreste para essa pessoa o que você puder. O cara tira ali, sei lá, 10 reais, né? Dinheiro, entrega. Agora, irmão, agora você tem dinheiro, deposite esse dinheiro, doe para a igreja, doe para Deus. Ele coloca lá, ele começa, aleluia, aleluia. Aí os outros ali, aleluia. Aí eu terminar e diz, ó, e você está devendo essa quantia para o irmão ao lado, vê se paga. Porque filho de Deus paga as suas dívidas. E aí o círculo continua. Senhor Romário, eu ouvi aquilo, eu não acreditava. Mas como eu disse, era algo acima da minha percepção de criança, mas eu consegui entender que era errado. E aquela cena apareceu quando eu abracei a minha irmã. Senhor, zupt, um filme, não dá para explicar. Eu gostaria de ter palavras, de conseguir mostrar a cena na rapidez que eu a vi. Aí eu meio que soltei a minha irmã assim. Ela parou de chorar, me olhou. Eu olhava para ela. Ela dizia, tô com medo. Esse homem é mau. Foi, seu Romário. Foi algo muito forte. Agora veja a situação. Eu tinha 8 para 9 anos. Embora fosse uma criança madura para a idade, além do meu tempo, como eu poderia agir? Tia Natália era doente. Ela lambia o chão para aquele homem passar. Meu pai não estava assim tão dominado, mas a minha mãe estava totalmente fanatizada. Foi quando eu comecei a
perceber brigas entre meu pai e minha mãe com relação a dinheiro. Porque a empresa já não crescia mais. E eu vi as palavras de Natália falando com meu pai: você se desviou, você quer o dinheiro para quê? Você está criticando a sua mulher, a sua esposa, a mãe dos seus filhos, por doar dinheiro para Deus. O meu irmão, quando ele vinha para casa, ele berrava com Natália: sua bruxa. A minha mãe, sabe, ficava revoltada com aquilo, era um desrespeito. Aquela mulher, nossa, aquela mulher ajudou ela nos piores momentos, ela criou seus filhos, meu irmão não podia falar aquilo. Meu irmão gritava e perguntava para meu pai: vai, velho Bruno, o que está acontecendo contigo, Paulo? Não está vendo? Esse vigarista está levando o dinheiro do teu trabalho. E era aquela coisa, aquela briga, aquela discussão, aquela desunião. Tanto que meu irmão disse: ó, eu estou indo embora. O dinheiro é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu não quero fazer parte. Nossa, a Natália se sentia vitoriosa, aí chegava perto da minha mãe e ia conversar, repetindo aquelas palavras da igreja, aquela coisa. Eu percebia que a minha casa não tinha mais aquela união. Não tinha. Foi dose, foi dose, foi dose, foi dose, foi dose, foi dose. Foi triste. Nossa. Aquilo continuou. A briga maior foi quando meu pai descobriu o quanto a minha mãe estava dando para a igreja. Ele disse que aquilo tinha que acabar. E a minha mãe falava que a empresa era dela também. Ele disse: não, a empresa é tua, tudo bem. Ela é minha também, mas nós temos a nossa retirada. Então vamos padronizar. Eu retiro X, você retira Y. Se você quiser dar todo o seu dinheiro para aquela igreja, dê. Mas o da empresa e o meu você não vai dar. Nossa, a Natália queria morrer. Só que a Natália não tinha participação. Ela só tinha certeza que meu pai estava traindo a desgraça para a família dele porque negava dar dinheiro para Deus. Não era nem para a igreja, era para Deus. Não era nem para o pastor, era para Deus. Aleluia. Foi pesado. Foi muito pesado. Foi quando numa noite, senhor Romário, nós fomos na igreja e não tinha como deixar Juliana em casa. Então dona Natália foi com a gente e Juliana se negava a entrar. Se negava. A tia Natália, dona Natália, sei lá, aquela mulher que de repente eu amava e odiava, falou para minha mãe e meu pai: essa menina está perdida, essa menina está isso, essa menina está aquilo. Meu pai já ficou revoltado, disse: não, deixe, que eu fico com ela aqui no carro, vão vocês. E foi o que aconteceu. Carro estacionado na porta da igreja, meu pai lá. Aí tá aquele culto, tá aquela coisa correndo, aquelas músicas, né? Nisso, teríamos uma sessão de cura. E apareceu uma mulher lá. Nossa, parecia um cadáver humano, toda torta, toda numa cadeira de roda. Meu Deus, eu vi aquilo, digo, nossa. Isso, ela subiu lá no altar. Quando eu falo altar, já era, não era aquela igrejinha do início, não, já estava, meu Deus do céu. E a casa do pastor, então, meu Deus. E aquela criatura foi na cadeira de rodas, lá naquele altar, e ele começou,
Irmã, tenha fé. Irmã, a luz divina, sangue de Jesus tem poder, aleluia. Todo mundo gritando aleluia. Minha mãe estava em estado de graça, aleluia. Você veio aqui para procurar a cura, você vai se curar com o poder de Deus, com a minha mão, com a minha força. Não sou eu que curo, é Deus, Deus que está presente, aleluia, aleluia. Você confia na cura, irmã, confio, você acredita em Deus, acredito, irmãos, orem por essa irmã, ela vai. De repente, eu encurtei um pouco a coisa, foi uns 15 minutos. Aquela cadeira andou para trás, a mulher caiu. Aí o pastor ficou parado ali em pé, todo mundo em silêncio. Nisso, a mulher levantou com dificuldade, ficou em pé em suas próprias pernas. Eu tô curada. E aí ajoelhou beijando os pés do pastor e todo mundo, aleluia. Era aquela loucura toda. Nisso, Juliana entrou na igreja e foi caminhando. Tinha cadeiras aqui, tinha aquela trilha para chegar. E ela foi caminhando. Ela olhava fixa no altar do pastor e naquela mulher. Quando eu vi ela assim, eu digo, Juliana, e fui em direção a ela, até mesmo para tirar ela dali, porque era uma cena muito forte, peguei na mão dela, eu vi de novo, senhor Romário. Aquela mulher na sala do pastor, recebendo dinheiro e ele dizendo, você foi muito bem indicada. Você foi apresentada como uma excelente atriz que fará o seu papel. Você tem que ser convincente. Tá aqui a metade do dinheiro combinado. A outra metade só se você cumprir a sua parte. Aquela mulher saudável, linda, toda maquiada, em cima de salto, dava risada, dizia, pode contar, não é o primeiro trabalho que eu faço. Eu vi aquela cena. Eu olhei o altar, aquela mulher ali, era uma contratada, era uma atriz. Só que, Juliana largou a minha mão e foi caminhando. Quanto mais eu caminhar, ela caminhava, eu não sei se os outros presentes viam, mas eu vi uma luz em torno dela. E ela olhava fixo. Quando aquele pastor viu a minha irmã, o demônio na nossa casa, saia daqui, demônio, o demônio mandou sua serva, saia daqui, você é representante das trevas, saia daqui. E a minha irmã foi andando. E ele gritava, tirem esse demônio daqui, matem esse demônio, expulsem, isso é um demônio, isso não é uma criança, expulsem. Alguns tentaram chegar na minha irmã, mas não conseguiam, aquela luz parecia um campo de força. Aquele pastor gritava, aquela atriz, em estado de choque, olhava para minha irmã, e chegou a fechar os olhos, assim, ela não conseguia olhar para minha irmã. E o pastor berrando, e de repente aquele prédio começou a tremer, como se fosse um terremoto, aquilo tremia. E eu ali parado, as pessoas já gritando, em pânico, já começaram a correr, e eu parado ali, e a minha mãe do meu lado, não dizia uma só palavra. Enquanto tia Natália gritava, demônio, eu sempre disse, essa menina é um demônio. Não deixa ela ficar aqui, eu falei, aí eu virei e gritei, cala a boca, sua bruxa doente. A velha tentou vir contra mim, a minha irmã, nos meus filhos não vai tocar, sua fanática. Minha filha não é demônio, não. E era tudo ao mesmo tempo que acontecia. Nisso meu pai entrou correndo. Quando ele entrou correndo, ele viu minha mãe gritando. Ele perguntou o que está acontecendo. Eu disse, Juliana desmascarou esse farsante. Eu falei assim,
o que foi, o que está acontecendo, e aquela gente correndo. Cara, eu não consigo, eu tô com a cena aqui, eu não consigo transmitir em palavras, desculpa, aquilo era todo um conjunto, aquele prédio balançava, aquela velha gritava, minha mãe gritava com aquela velha, pessoas corriam, tropeçavam uma na outra, outras tentavam chegar em Juliana, não conseguiam, aquela atriz jogada no canto, assim, apavorada. Foi quando meu pai pegou minha mãe assim e disse, vem comigo, e também me pegou no braço, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Eu disse, eu não vou deixar Juliana. Natália revoltada, deu meia volta e tentou chegar na minha irmã. Mas igual aos outros não conseguia. Ela não conseguia. Ela só gritava, demônio, demônio, vai de reto, demônio, demônio. Aquele pastor, quando eu olho para o altar, ele está aí ajoelhado. Ele está ajoelhado, minha irmã chegando, ele gritava, deixe-me em paz, aqui é minha casa, deixe-me em paz, deixe-me em paz. A minha irmã chegou, perto dele e disse, você nunca mais vai enganar a minha gente. Ele simplesmente deitou-se e tremia. Juliana virou, saiu andando. Nessa altura a igreja já estava meio vazia, coisa meio estranha, estava tudo... Minha irmã passou por nós. Minha mãe tentou chamá-la. Ela estava fora, ela estava em transe. Ela foi andando. Aquela luz foi apagando, assim. Ela saiu para a rua, nós saímos atrás. Preocupados que fosse acontecer alguma coisa com ela. Ela foi, abriu a porta do carro, sentou. Aí nós corremos para o carro. Entramos, minha mãe foi no banco de trás, eu sentei na frente com meu pai, minha mãe, filha. Ela olhou assim, ô mãe, como vocês demoraram. Eu olhei pro meu pai assim, disse, pai, o que está acontecendo? Ele, não sei, vamos embora. E fomos para casa. Senhor Romário, no dia seguinte, o que aconteceu foi mais estranho ainda. Dona Natália não foi trabalhar. Ela pediu demissão. O templo estava igual. Meu pai e minha mãe agindo como se nada tivesse acontecido. E no decorrer dos dias, as pessoas todas surpresas. Porque o pastor havia ido embora, o templo havia encerrado suas atividades, e ninguém sabia explicar por quê. Porque ninguém, mas ninguém lembrava do ocorrido, a não ser Juliana e eu. E quando eu fiquei sozinho com a minha irmã, eu perguntei, maninha, você lembra daquela noite? Ela ria, lembro. Ele aprendeu, né? Ele aprendeu. Ninguém brinca com Deus. Ninguém faz tanto mal sem ter que pagar pelo que faz. E continuou brincando assim. Eu lembrava. Eu não conseguia esquecer. E é claro, eu não queria crescer com aquela imagem de, sabe, igreja falcatrua. O tempo passou. Eu já estava maior, minha irmã uma mocinha, nossa vida normal. Minha mãe encontrou outra pessoa para cuidar da casa. Mais tarde eu fiquei sabendo que tia Natália pediu demissão por questões de saúde, e meses depois que ela saiu da minha casa, ela faleceu. Eu procurei um pastor de outra igreja. E fui pedir explicação e falei para ele. Eu achei que ele ia me xingar, eu achei que ele ia dizer que eu era o demônio, eu achei que ele ia... Não. Ele simplesmente disse, filho, infelizmente o que você contou, a gente sabe o que acontece. Não que igreja seja fonte de corrupção, roubalheira e charlatanismo. Mas como igual em todo setor, sempre tem os parasitas oportunistas que querem se aproveitar da fé e da ingenuidade.
Não é só entre os evangélicos, não é só entre os espíritas, os judeus, os mormons. Não. Em todas as comunidades religiosas existe. Inclusive na católica. E olha, não vou dizer principalmente na católica, mas o número é grande também. Se bem que a formação da católica já complica mais a vida desses oportunistas. Pois quem quer se sagrar padre tem que dedicar a vida em longos anos de estudo e entrega total. Enquanto que em determinadas igrejas bastam 6 meses de cursinho, o cara já pode abrir uma porta. Então o que eu tenho a lhe dizer? Nada. Pedir desculpas por erros não cometidos por mim ou pela igreja? Também não. É apenas torcer que as pessoas tenham discernimento de saber separar o joio do trigo. E como a gente sabe que isso será muito difícil devido ao despreparo das populações mais carentes, temos que conviver com a certeza que esse charlatanismo irá continuar a existir.